seu dentista alguma vez já lhe recomendou fazer bochecho com flúor? E você sabe o motivo dessa recomendação? Continua aqui comigo, eu sou Yanara Pinho e esse é mais um quadro do Doutora Responde. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Laís Prestes, que mandou essa dúvida pra gente. E ela perguntou o seguinte: Doutora Yanara, peço gentilmente se você puder falar sobre a indicação do fluoreto de sódio a 2% por alguns dentistas e qual seria o seu benefício. Muito obrigada, um abraço de Florianópolis, Santa Catarina. Olha só, veio de longe essa dúvida. Você já deve ter recebido aí em algum momento da vida e após uma consulta odontológica a recomendação para usar flúor, um bochecho com flúor, né? Ali após a sua escovação, após o uso do fio dental. E por que será que o dentista lhe passou essa recomendação de usar um flúor, um bochecho com flúor? Pode ser até que você escove direitinho, passe o fio direitinho, mas às vezes a gente precisa de um complemento, que é o bochecho fluoretado. A Laís perguntou o uso do fluoreto de sódio a 2%. Então, só uma correção. O flúor que a gente passa para o paciente, para uso caseiro, digamos assim, é a 0,2%. Em geral, é um uso semanal. Então, é um bochecho por semana nessa concentração de 0,2%. Pode ser que você também tenha recebido a recomendação do uso do flúor a 0,05%. Esse é para uso diário. É a mesma função, só que um para uso semanal e o outro para uso diário, ou seja, porque ele tem uma concentração um pouco mais baixa. Normalmente esse bochecho com flúor é passado em algumas situações. Eu vou citar algumas delas para vocês, tá? Então é o seguinte, às vezes a gente passa uma solução de fluoreto de sódio para o paciente fazer o bochecho porque ele tem um alto risco à cárie. Como é que a gente sabe isso? A gente faz alguns parâmetros ali, a gente avalia clinicamente como é que está a boca do paciente, né? Verifica, faz uma anamnese, ou seja, uma série de perguntas, e aí dependendo dos hábitos do nosso paciente, a gente determina se ele tem necessidade de um bochecho com flúor. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma alimentação muito rica em açúcar, uma pessoa que tem já muitas manchas brancas nos dentes, então vamos deixar bem claro que essas manchas brancas são específicas lesões que são de cárie, tá bom? Existem outras manchas brancas nos nossos dentes que são manchas de formação mesmo, né? São opacidades ali no esmalte, nesse caso não tem necessidade. Tô falando especificamente de manchas brancas relacionadas à cárie. Então muita gente quando fala em cárie só pensa na cavidade, no buraquinho ali que a cárie deixa, né? Ela deixa como sequela, mas a cárie ela não começa com uma cavidade, ela começa com uma mancha esbranquiçada, tá bom? Então se a gente faz um exame e percebe que o paciente não tem cavidades de cárie, mas já tem muitas manchas brancas, ele se torna um paciente alto risco à cárie. Nesse caso, ele tem indicação, além de ajustar a dieta, além de fazer uma excelente escovação, usar o fio dental direitinho, com a frequência correta, ele também tem indicação de fazer o uso do fluoreto de sódio em forma de bochecho, antisséptico, né? Algumas pessoas chamam de antisséptico. Enfim, essa é a intenção, tá bom? Fazer uma remineralização, ou seja, mineralizar novamente aquelas regiões que estão sendo agredidas pelas bactérias da cárie, tá certo? Então, normalmente essa é a principal função. Alguns outros pacientes também têm risco maior à cárie, por exemplo, pacientes que usam um aparelho ortodôntico. Por que há um risco maior? Porque por conta daquela quantidade de aparatos ali, né, o aparelho fixo tem uma série de fios e brackets e aquilo ali dificulta um pouco a escovação. Então, normalmente o ortodontista passa esse bochecho enquanto você está fazendo o uso do aparelho. Alguns tipos de próteses também, próteses fixas, que também dificultam a higienização. A gente também tem, além de escovas especiais, métodos especiais, maneiras especiais de fazer a escovação, a gente também tem como auxiliar o nosso fluoreto de sódio em forma de solução, em forma de bochecho. Espero ter ficado bem claro, eu acho que essa era a dúvida da Laís. E se o seu dentista recomendou para você esse bochecho, provavelmente você deve se encaixar em alguma dessas categorias. Laís, obrigada pela sua dúvida. E se você tem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. E obrigado por assistirem mais um Doutora Responde.